Vocês percebem que na semana passada eu usei um exemplo do jornalismo para dizer como o mesmo episódio, como o mesmo fato, os mesmos números, inclusive, podem ter análises e versões completamente diferentes numa página de um site. Eu usei aqui o termo da balança, os números da balança comercial do Brasil, um mês depois do tarifaço de Trump. Um site dizia: despenca as exportações do Brasil para os Estados Unidos, e outro site com os mesmos números dizia: balança comercial do Brasil está superavitária, porque um pegou só o recorte Brasil e Estados Unidos, o outro pegou o global e chegou à conclusão de que essa perda com os Estados Unidos foi compensada com exportações para a China, para o México e para a Argentina e para a Índia também. Dá para, torturando os números, dá para a gente conseguir chegar em qualquer conclusão. Será que torturando a Constituição a gente consegue chegar em qualquer condenação ou absolvição? É isso que o Brasil está assistindo atônito. Pelo menos é assim que eu me sinto quando eu vejo interpretações não são um pouquinho divergentes, são interpretações completamente antagônicas entre um ministro e outro. Nos últimos tempos, o Brasil vem vivendo um momento de excessos, onde os excessos são cometidos e outros excessos são praticados em nome dos excessos passados. É uma boa definição. Não há dúvida que aqueles infratores baderneiros que no 8 de janeiro invadiram e depredaram patrimônio público cometeram excessos e devem ser punidos. Mas não me parece plausível que você condene alguém a 17 anos porque invadiu um patrimônio público, porque depredou um relógio. Uma pena muito maior, por exemplo, do que pessoas que assassinam, que estupram e que matam. Esse é um ponto. Para combater esses excessos, está se cometendo outros excessos. E quem não domina a Constituição, engenheiros como eu, jornalista como você, fica a se perguntar: ora, por que o atual presidente foi julgado na primeira instância e o ex-presidente foi direto para o STF? Foi a base da argumentação de Luiz Fux hoje isso. Para mim, como leigo, é estranho. Não estou dizendo que é errado, porque não tenho conhecimento técnico para avaliar, mas me parece estranho que você não seja lhe dado uma instância recursal, qualquer que seja ele, onde apenas um lhe decida, lhe julgue, lhe avalie e lhe condene e que você não tenha o direito de recorrer. Uma outra coisa que me parece muito estranha também é um julgamento de turma no caso tão expressivo que mexe com todo o país, até que seja condenado. Veja, minha opinião, não me sinto confortável para dizer: Falcão, você condenaria a absolver. Não me manifesto sobre esse assunto, mas como leigo, como cidadão, como empresário, eu gostaria de ver, sim, a opinião dos outros ministros do STF, até para, se condenado for, e provavelmente o será, nós termos ouvido a opinião de todos e não uma opinião de poucos, sem fazer juízos de valor de inocente ou culpado, de golpe ou não golpe, não tenho conhecimento para isso. Mas, como leigo, alguns fatos levantados pelo ministro Luiz Fux hoje me fazem pensar e refletir que talvez ele tenha razão nos seus argumentos. Eu corroboro com tudo que Carlos Falcão colocou aqui e eu vou até um pouco mais além, principalmente mandando uma mensagem para quem é crítico de Bolsonaro, para quem é adversário de Jair Bolsonaro, para quem torce pela condenação de Bolsonaro. Como o Falcão falou aqui, não há nenhum tipo de análise de mérito, se deve ser condenado, se é 40 anos de prisão, se é 5 anos, se é inelegível. Não é isso. Eu acho que as pessoas que torcem por essa condenação precisam ficar muito atentas a algumas declarações de Luiz Fux, até pelo fato de que, pelo que eu percebi, várias brechas estão abertas no rito processual que podem gerar uma absolvição futura ou uma descondenação, como queiram chamar. Tem ali nos pontos tocados por Luiz Fux questões bem sensíveis em relação
a casa do Supremo Tribunal Federal ser o lugar escolhido para esse julgamento. Eu só queria um detalhezinho que Sim. eu deixei passar, me perdoe. Eu quero lembrar que no julgamento do presidente Lula também excessos foram cometidos. Bom você falar isso. Excessos foram cometidos. Excessos foram cometidos. E esses excessos que foram cometidos terminaram prejudicando o julgamento. O julgamento. O resultado do processo foi completamente invalidado por causa... Falcão está sendo até educado, como ele é, cavalheiro, em chamar de excesso. Eu vou colocar aqui, como a imprensa colocou e como os outros tribunais colocaram. Erros foram cometidos e, muito provavelmente, não erros técnicos, erros de má-fé, com má intenção política, até pelo fato do então juiz Sérgio Moro depois ter se tornado político e candidato contra um réu que ele julgou, que foi o presidente Lula. E isso pode vir a ser repetido, pelo menos é uma interpretação que eu fiz do voto do ministro Luiz Fux. Mas a gente vai no intervalo e na volta a gente vai falar